Nós vamos começar com este, que é um Cine Essência, e foi de Eu, Patroa das Crianças, de O Problema de Ser como Michael Kyle. Eu já tô assustada, porque Michael Kyle, pra mim, ele é um cara muito legal. Tipo, ele é um pai estranho. Ele é. Ele tem seus métodos nada convencionais? Sim. Mas ele é um bom homem. Sabe? Então, eu tô bem confuso quanto a... Será que ele é um pai ruim mesmo? Porque é o que esse vídeo está propondo para nós. Então vamos ver, né? Patroa as Crianças, dá uma olhada nessa cena. Aí, sabe o que me incomoda mais? Não, me diz. Sua profunda falta de fé em mim. Agora, olha essa aqui. Eu tenho uma definição de pai perfeito e... não é você. Comigo 2. Comigo 3. Michael Kyle pode ser muitas coisas. Um empresário de sucesso, um homem meio imprevisível. Eu digo que ele não é perfeito. Porém, falar que ele é ruim... Não. Não, ele não é um pai ruim também. E até alguém que demonstra se preocupar com a família. Mas às vezes, essa preocupação pode passar dos limites, com punições exageradas, uma relação difícil com o filho ou até mesmo com a própria esposa. E sei que muita gente ama o Michael, mas talvez conviver com alguém assim seja um grande problema, porque desde o começo da série, a gente já percebe aquilo que Michael não consegue abrir mão de jeito nenhum: controle. E isso já aparece logo no piloto, quando a Jay recebe uma oferta de trabalho em tempo integral e o Michael simplesmente não aceita, já que ele sente a falta da esposa mais tempo em casa, com ele e com os filhos. E por mais que ela dissesse que aquilo era importante pra ela e não era apenas por dinheiro, é preciso de uma boa dose de terapia e a própria paciência dela pra fazer ele ceder, mesmo que não entendesse completamente. E se o trabalho da esposa já incomodava talvez até mesmo sua masculinidade, quando ela é colocada à prova pelo filho em um jogo de basquete, aquilo se torna pro Michael um inferno ainda maior, porque o que era pra ser uma brincadeira entre pai e filho se torna uma verdadeira guerra quando o Junior vence e começa a zombar do pai de forma até desrespeitosa. E tudo bem que o Michael tava... Mas é porque o pai dele nunca teve respeito por ele, nunca tratou ele com um certo devido respeito, então ficou uma coisa meio chata onde ele finalmente poderia ter uma espécie de vingança. Ele se sentiu realmente num ambiente onde ele podia se vingar. Certo em exigir que o garoto parasse com isso, mas impor a autoridade na marra e forçar o filho a fazer as tarefas da casa só piora as coisas. Tem mais, questionou a minha autoridade, então por isso lave todas as janelas. Mas eu continuo vencendo, velho. Ele devia falar, não é isso, filho, não é pra agir Junior assim. precisava de uma lição, só que Michael agora estava mais preocupado em vencer. Tanto que depois de perder uma segunda vez, ele começa a treinar mais até que mudasse esse resultado. E quando finalmente vence, o Junior até abaixa a bola e usa as roupas que zombou do pai. Mas não porque entendeu o erro, e sim porque perdeu. Porque se ele continuasse ganhando, provavelmente nada mudaria. E isso não ficou só no basquete, porque conforme o Junior foi crescendo, sempre que sua autoridade como homem da casa era questionada, ele tentava recuperar isso na marra, mesmo que isso custasse até a moradia do próprio filho, como quando ele pega o garoto com a Vanessa bem na sua cama. Ele marcou o território! E só pode haver um macho dominante no bando! E só pode haver um cachorrão urinando nos móveis desta casa! E sou eu, Jay! Sou eu quem urina aqui! E sim, Michael tava certo em ficar revoltado. O garoto... Alguém já imaginou ouvir essa frase de algum outro ser humano num contexto desse? Sou eu quem urina aqui. Tipo, quando a gente coloca no inglês I piss around, pode significar eu irrito geral aqui, eu que incomodo, eu que... É uma piada, mas... Quando você deixa apenas a expressão eu que mijo aqui, fica muito ruim, né? O garoto passou dos limites, quebrou sua confiança e fez isso bem no seu quarto. Mas expulsar alguém de 17 anos, sem grana e sem ter pra onde ir, talvez não seja a melhor solução. Tanto que a própria Jay tenta interceder pelo filho, colocando ele pra dormir numa barraca no quintal. E com o Michael fingindo que o garoto não existe, o quarto que um dia foi do filho, agora virava seu próprio espaço. E por mais que a Jay tentasse convencer que os dois também faziam besteira quando eram jovens,
é preciso ver o garoto ajoelhado como um cachorro e um perdão sincero para finalmente deixar ele voltar, mas não para casa, para um novo quarto personalizado. Todos os termos em que dele de Michael novo. e todos os outros entravam a hora que queriam, faziam barulho e chegavam quase a atropelar o coitado. E por não ter a privacidade que precisava com a Vanessa, que agora se tornava a futura mãe do seu filho, se mudar passava a ser a única opção. Ainda mais com o Michael dando adeus pro garoto de umas 500 formas diferentes. Essa cena é boa. Onde o sol não Essa bate. cena é boa. Não volte mais aqui. Não quero ver você aqui. Hasta la vista, escafedas. Saia logo daqui. Escafeda-se. Esqueceu o escafedas. Adiós, arrivederci, sayonara, goodbye, hasta la vista, au revoir, escafeda-se. Pelo dinheiro que juntava do trabalho com o Michael, Junior agora tinha seu próprio apartamento. Era seguro como Mas um foi presídio horrível. e calmo como um circo. E com as duas famílias visitando o seu cafofo, ficava claro que morar ali era correr um risco da criança já nascer sem um pai. Por isso, o Jay faz de tudo para convencer o Michael a trazer o filho de volta. E na conversa entre os dois, Junior aceita voltar desde que ninguém entre na garagem sem a sua permissão. O que Michael até concorda, mesmo que continuasse parando o carro bem no meio do espaço, por isso não ter sido mencionado no acordo. E sim, vendo tudo isso, pode até parecer que o Michael não se importa com o Junior, mas isso não é bem verdade. Mesmo que faça de um Ele se jeito duro. importa, só que ele é muito ruim nisso também. Tipo, vamos admitir também que demonstrar os sentimentos é um dos piores defeitos de A Kyle. intenção dele é que o filho amadureça e assuma responsabilidades. Porque alguém que mal consegue ser um bom filho, talvez ainda não esteja pronto para ser um bom pai. E para preparar ele para a vida, nada melhor que mostrar uma boa dose de realidade. Algo que pode doer, mas que faz ele entender que um ato pequeno como um minuto de atraso num serviço pode ser o suficiente para ser demitido. Eu cheguei às 9. Não, 9h01. Quer me impressionar? Esteja lá às 8h30, 8 Eu tô horas. tentando, pai. Não está tentando pra valer, Júnior. Porque, como o Michael deixa claro, Verdade. Está prestes a ser pai. Se pôr um filho no Se mundo isso não motiva, nada vai motivar você. E da mesma forma que ensina Verdade. o Junior a dar valor ao trabalho, ele tenta ensinar o que é ser pai, colocando um balão nas mãos dele, fazendo ele cuidar como se fosse um bebê. E apesar do Junior ficar chateado com as constantes cobranças, ali a gente até pode entender o objetivo. O problema é que nem sempre isso funciona O do método. jeito que ele imagina. O método, E é aí né? que ele passa do limite. Seja fazendo todos comerem tortas sem parar, só pra descobrir quem comeu pedaço na geladeira, ou até fingindo Isso pra aí Claire foi que seu muito carro foi descabido. roubado, só pra ela se sentir culpada de ter pego ele sem sua permissão. E se no caso das tortas, ele faz toda aquela cena por um motivo tão bobo e nem consegue o que queria, com o roubo do carro, ele até consegue fazer a Claire se sentir culpada. Mas vai tão longe que aquilo quase vira caso de polícia. E mesmo que a Jay muitas vezes concorde com os métodos dele, em alguns momentos, até ela se cansa de ver tudo virar uma luta por princípios. Principalmente quando isso é usado apenas como desculpa para não ver o lado do outro. E isso aparece até no casamento deles, quando Michael se recusa a fazer Reflete, uma né? vasectomia e chega a mentir pra Jay dizendo que fez. E depois de tanto brigarem e o Michael finalmente ceder, aquilo já era tarde. E Jay acaba engravidando novamente. É claro que esse lado egoísta não apaga todas as vezes que ele deixou de lado seu basquete, golfe ou qualquer momento sozinho para passar tempo com ela, chegando até renovar seus votos com um casamento surpresa. Mas isso mostra que, Isso foi às muito legal. vezes, para ouvir alguém, até ele mesmo precisa aprender a encarar as consequências. Não para não perder a hora do trabalho, mas para não perder aqueles que sempre deram maior apoio por você. E você não é só meu pai, é meu herói. Eu te amo, pai. Eu tenho fé em você desde o dia em que você deixou o seu emprego de balconista, alugou o seu primeiro caminhão e começou o seu próprio negócio. Eu quero dizer que talvez a gente não mostre o quanto Cena apreciamos linda. você, mas, meu amor, nós apreciamos muito. Porque, no fundo, cena é linda, as tentativas de ser visto como o grande chefão da casa, aquele que urina nos móveis, que melhor joga basquete Aquele na que família, urina. ou que sempre quer ser o preferido das filhas, nunca deveria ser o mais importante. Porque o respeito ou a admiração não nasce do medo, da bronca, ou de Nasce do castigo sem respeito. pé nem cabeça. Ele nasce da confiança, do carinho e da certeza de saber que um pai sempre estará lá para um filho. E talvez Michael nem sempre cumpra esse papel com maestria. Ele é feito para Não, ser cômico. ele não e é talvez perfeito, não mas seja o ele é melhor muito exemplo. Mas a maior lição da série, ele conseguiu passar. Que um pai pode ser melhor quando percebe que seu controle nunca foi o que realmente
sustentou a família. A família tradicional. Não, brincadeira. Legal, legal pra caramba. Mensagem é clara, uma família feita de altos e baixos. Está errado aqui. Mas sempre está unida, todos os personagens têm problemas. Mike controlador, Jay competitiva, Junior inconsequente. Cad gosta de ser o bebê, é egocêntrica. E Claire gosta de ser o centro das atenções, também sendo egocêntrica. Sim, é uma família disfuncional, mas, cara, é igual isso aqui. O Mike fez o melhor jeito que ele pôde. Ele ficou sem falar com os pais. Os pais não se falavam. É uma família extremamente disfuncional que descarregava tudo no moleque. Simplesmente agia batendo. E ele nunca bateu nos filhos dele. Nunca. Em momento algum da história. Então isso reflete, mostra o quanto que ele realmente foi melhor do que fizeram com ele. Achei que ia esculachar ele, já ia ficar triste. Uma jovem